Gustavo hoje vai trazer para a gente o Imaginal em Gaston Bachelard. O Gustavo Barcelos é escritor, psicólogo, analista de data da Associação Junguiana do Brasil, membro da Associação Internacional de Psicologia Analítica, autor do livro Irmão, Psicologia do Arquétipo Fraterno, Psique e Imagem. O Banquete da Psique, Imaginação, Cultura e Psicologia da Alimentação, Mitologias Arquetípicas e Zeus, Fabulação do Mundo e Paternidade Arquetípica, todos pela editora Vozes. Conferencista com trabalhos apresentados no Brasil e no exterior, coordena seminários de psicologia arquetípica desde 1985 e é tradutor de vários títulos de James Hillman, analista pós-junguiano e iniciador da psicologia arquetípica. Trabalha há mais de 35 anos como analista em São Paulo. Gustavo, muito obrigada pela sua presença. Por favor. Alô? Tá saindo? Tá. Obrigado, Márcia. Muito obrigado. Bom dia a todos, a todas. Bom dia. Bem, é um prazer estar aqui participando, né, dessa conferência, falando as coisas que nos encantam, que me interessam. A conversa vai mudar bastante agora, porque vamos falar de imaginação, poesia, enfim, a conversa agora vai para um outro canto. Mas eu queria inicialmente agradecer ao Rafael pelo convite, meu amigo Rafael e Sandra também, né, por terem me convidado para participar dessa conferência, desse momento tão histórico, tão bonito, tão legal. Então, muito obrigado e estou muito contente de participar. Bem, a ideia que nós conversamos, eu e Rafael, era trazer um pouco da visão do Gaston Bachelard sobre alma, psique e imaginação. Tinha uma foto do sujeito, lembra? Eu te mandei. Ah, aqui está o sujeito, certo? Esse é o mestre Gaston Bachelard, filósofo francês. Eu acho que todos vocês conhecem, mais ou menos, né? Tem sido uma grande paixão para mim nos últimos anos. E, justamente, estamos aqui num encontro que chama-se Encontro de Almas, não é isso? Soul Encounters. Então, eu vou dar um testemunho aqui de um encontro de alma. Não é uma coisa teórica, não é? Eu vou divergir aí um pouco, eu vou fazer uma coisa, né, uma conversa um pouco mais vivencial do que propriamente teórica. Até porque eu não sou filósofo, então eu não estou nem um pouco, digamos assim, capacitado para falar do Bachelard como filósofo, né, como na altura que ele tem como filósofo, né? Não tenho capacidade para isso. O meu lugar de fala, né, essa expressão que se usa muito hoje, é a psicoterapia. Eu sou analista junguiano, formado na psicologia junguiana, é com isso que eu trabalho e tudo mais. Então, é o meu lugar de fala, mas eu gosto de dizer que é mais o meu lugar de pensamento, né, a partir do qual eu consigo pensar um pouquinho as coisas, certo? Então, é a partir da psicologia junguiana e, mais ainda, a partir de um recorte da psicologia junguiana, que é onde eu sou formado, que é a psicologia arquetípica, que é uma, vamos dizer, versão da psicologia junguiana que se inaugurou com a obra desse analista, que foi James Hillman, né, com quem eu tive uma relação pessoal, de amizade, de estudo e tudo mais. Tive a honra e o prazer de traduzir os livros dele para o nosso português do Brasil, a nossa língua portuguesa. E este já foi um encontro de alma, evidentemente, para mim, lá atrás, né? Estou falando de 85. Já foi um encontro de alma, mas um encontro de alma e de espírito também, pela potência, não é, das ideias do Hillman, né? As ideias dele sempre foram, quem conhece, talvez alguns de vocês conheçam aí um pouco da obra dele, das ideias dele, são ideias muito potentes que, enfim, revolucionaram, a meu ver, a psicologia analítica, né? A mim me parece um caminho sem volta.
aquela coisa um pouco diabólica, você lê aquilo, não dá para fingir que você não leu mais, né? Pelo menos para mim foi assim. Então foi um encontro de alma, porque ele me entregou, eu costumo dizer que ele me entregou de volta a psicologia junguiana, com a qual eu estava um pouco decepcionado, por diversas razões, enfim. Ele me entrega novamente o espírito da psicologia junguiana, me entrega o Jung novamente, isso foi alguma coisa muito extraordinária para mim, mas foi, portanto, um encontro de alma e de logos, né, de espírito. Por ele, né, o Hillman me apresentou muita gente, viva e morta. Tanto quanto, né, vivos e mortos. Entre os mortos que ele me apresentou está Gaston Bachelard, né, que é uma das influências do seu pensamento. Ele costumava dizer que as influências principais, né, que montaram, vamos dizer, a visão de coisas que está ali na obra dele, são três principais sujeitos. Aí o Jung, evidentemente, o Corbin, o Henri Corbin, que nos interessa aqui nessa pequena conversa, e o Gaston Bachelard. Bom, esses são os caras que trabalharam com a ideia da imaginação, né? Com a ideia do imaginal, como Corbin chamou, o imaginal. Então, tudo isso sempre me interessou, acho bastante importante para pensar o mundo, pensar a psicologia, trabalhar na clínica e etc, etc. Toda esta conversa sobre imaginação, interesse na imaginação. Agora eu vou falar de um outro Jung, né? A Sandra estava falando de um Jung, são muitos Jungs, né? Muito plural. Eu vou falar de um outro Jung, aquele que eu enxergo com mais gosto, né? Que é o Jung justamente da imaginação. Então, para a gente poder chegar a alguma apreciação do que o Bachelard pode nos entregar sobre a importância da imaginação. A ideia da conversa é esta. Eu já volto no Jung, mas só para falar um pouquinho do Bachelard, para quem não conhece, o Bachelard é um sujeito extraordinário, tem uma obra importantíssima, ele de uma origem humilde, na região da Champagne, na França, ele é filho de viticultores, nasceu bebendo vinho e bebeu vinho até morrer, né? Um grande bebedor de vinhos. Ele dizia que ele dizia assim, tem uma frase dele que diz assim: dizem que eu bebo, mas eu me recordo. Então, e ele tem, nossa, teria muitas coisas para falar dele, é uma paixão, então é o meu segundo, esse é um encontro de alma, para mim, eu e o Bachelard, né, o Gaston, porque eu não sou filósofo, eu não tenho esse interesse epistemológico, etc, etc. É um encontro de alma pelo que ele diz, pelo que ele ensina a respeito da imaginação, e, portanto, é possível se fazer uma leitura psicológica do Bachelard. Ele nos entrega uma psicologia, e essa psicologia complementa a do Jung, está muito próxima do Jung. Ele conhecia bastante Jung, cita e se referencia a Jung em diversos momentos da obra, não é, o Bachelard? Eles estão encarnados no planeta na mesma faixa de tempo. Eu não tenho conhecimento deles terem se encontrado, parece que não, mas Bachelard conhecia muito a obra, especialmente a obra alquímica, né, Sandra, do Jung. Ele tem dois momentos, isso é muito interessante. Ele tem um primeiro grande, Bachelard, né, um primeiro grande momento em que ele é um epistemólogo da ciência, não é? Então ele escreve livros bastante importantes sobre o racionalismo científico, propondo um novo espírito científico. E tem toda uma primeira obra dele, epistemológica propriamente dita, que é chamada, ele mesmo deu essa perspectiva, né, para chamar essa obra diurna.
E depois tem a obra noturna. Então, você tem o Bachelard diurno e o Bachelard noturno. A partir de 1938, então, ele vira a chave, ele enlouquece, vamos dizer assim, não é? E começa a escrever sobre a imaginação, escrever sobre a imaginação da matéria, né? Principalmente através de uma investigação imaginante, não é? Extremamente poética, embora definitivamente filosófica e, a meu ver, muito psicológica, dos 4 elementos, né? Acho que todos sabem disso: terra, água, fogo e ar. Aí começam os livros dos elementos, né? Onde ele começa a falar, então, dessa ideia que ele desenvolve do devaneio, né? Que é, vamos dizer, a nossa vida imaginante, a nossa vida imaginal. Então, há um Bachelard noturno, diurno, e um Bachelard noturno. O que sempre me interessou, e eu acho que interessa para uma leitura psicológica, é o Bachelard noturno, né? Essa investigação da imaginação da matéria, né? Então, os livros são incríveis, não é? A maior parte deles foi escrita a partir de 1938 até 45, 48, ou seja, exatamente o período da guerra, né? O que é uma coisa muito interessante também, a Europa em guerra e ele se dedicando à imaginação, né? Bem, mas o que nos interessa aqui é apreciar um pouco, né? Porque isso é um assunto muito extenso, a gente não tem muito tempo, um pouco sobre o que ele diz da importância da imaginação. Porque o que o Bachelard faz, a meu ver, muito do que eu vou dizer aqui, alguma coisa do que eu vou dizer aqui, está nesse livro. Para quem se interessa por esse assunto da imaginação, do imaginal, né, esta terceira via entre matéria e espírito, não é? Que a gente também pode chamar de alma, enfim. A gente lançou esse livro aqui, Mundos Imaginais. Isso aqui é um livro que está aí rodando, de vários autores, tem um capítulo meu, justamente de um encontro que houve em 2020 ou 21, não me lembro agora, sobre justamente a ideia de imaginar ou de imaginação em Jung, em Corbin e em Bachelard. Então, se vocês tiverem interesse, muitas das coisas que eu estou dizendo estão ali. Muito bem. Isto tudo começa, para mim, pelo menos na minha leitura, com algumas afirmações do Jung que são bastante definitivas, contundentes e potentes também. A primeira é que ele diz: psique é imagem. Todo mundo conhece essa frase, psique é imagem. Então, se nós queremos nos alinhar aí, né, na psicologia junguiana, nós temos que entender o que o cara entendeu que é psique, o nosso objeto de estudo e trabalho. Ele diz: psique é imagem, né? E tem uma frase que todos conhecem, eu vou pegar aqui para ler, não só de cabeça, mas para ler direitinho, uma frase que, para mim, resume o que é psicologia junguiana, na minha leitura, né? É uma frase muito conhecida, ele diz isso no livro Tipos Psicológicos, que é de 1921, portanto, bastante no início, né? Ele diz o seguinte, vocês devem conhecer, porque isso é bem... Aqui é o Jung, ainda estamos no Jung. A psique cria realidade todos os dias. A única expressão que posso usar para essa atividade é fantasia. A fantasia, portanto, parece-me a expressão mais clara da atividade específica da psique. Puxa, olha que coisa. Então, se você perguntar, doutor Jung, o que a psique faz? Ela imagina. O estômago digere, pulmão respira, psique imagina. Então, isso eu acho muito interessante, nos dá um posicionamento, né, diante do nosso objeto. Então,
algo imagina em mim o tempo inteiro, algo está imaginando em mim e imaginando, inclusive, a minha própria vida, né? Isso se junta a uma frase também bastante contundente para mim, do Hillman, que ele diz: não somos nós que imaginamos, mas somos nós que somos imaginados. Então, nós estamos sendo imaginados o tempo inteiro, porque há algo em nós que imagina e nos imagina o tempo todo, constantemente. Isso é uma atividade autóctone, autógena, autônoma, né? É a isso que eu entendo que o Jung chamou de psique, né? Então, a psique é um lugar onde todo o resto tem lugar, inclusive o espírito e o corpo e a matéria. Então, a meu ver, nessas afirmações, há uma primazia da imaginação, né? Uma primazia da imaginação. As coisas são primeiro imaginadas. Mas, com o Bachelard, nós temos agora, para chegar um pouco mais próximo do Bachelard, e eu quero ler, eu trouxe aqui os meus livrinhos, alguns dos livrinhos do Bachelard, que eu leio há muitos anos, estão tudo marcado e tal, que eu vou ler. Eu podia projetar, mas eu resolvi não projetar, porque a gente já tem muita tela, né, na nossa vida. Então, vamos exercitar a escuta, né? É sempre tela, estamos lendo o texto em tela. Eu quero ler umas frases do Bachelard para vocês, para a gente desenvolver a escuta, né? Audição até, né, propriamente dita. Bem, então, não somos nós que imaginamos, somos nós que somos imaginados. Sim. Com o Bachelard, o que nós temos, a meu ver, ele dá um passo adiante, porque ele analisa, vocês sabem, né, literatura, poesia, mas também arte plástica e também escultura, não é? Mas, fundamentalmente, ele é um leitor de poesia. E é muito interessante, porque você vai lendo os livros do Bachelard, ele vai citando poetas que você nunca ouviu falar, entendeu? Não são os mais conhecidos, não são os mais celebrados, né? Às vezes parece que ele está falando de amigos imaginários. A gente brinca que são amigos imaginários, porque nunca ninguém ouviu falar. Ou seja, não interessa o autor, não interessa nem a obra, interessa a imaginação, o que está ali, não é? E que nos entrega um entendimento, um aprofundamento nesse mistério que é a imaginação, né? Ele dá um passo além, como eu estava dizendo, a meu ver, que é justamente elevar a imaginação a um conhecimento objetivo, né? Ele, algumas vezes, nos diz, acho que está em alguma das coisas que eu quero ler, o Jung, eu acho que chega muito perto disso, né? Que a imaginação precede a percepção. E, mais do que isso, interfere na percepção, né? Acho que isso está na frase do Jung: a psique cria a realidade todos os dias, né? Se eu digo a vida é uma luta, a vida é uma batalha, mas eu vou chegar lá, é claro que tem uma imagem de um herói, isso é a fala do herói, eu não sei que tem, mas tenho isso inconscientemente. E eu vou definir, de modo sincero, definir a vida como uma luta. Eu acredito nisto. Isto é pura imaginação. É uma imagem inconsciente que me faz perceber, arquetípica, né? Aí entram todas as questões arquetípicas e tudo mais, que me faz perceber a realidade dessa forma, né? E a afirmar sinceramente que a realidade é isto, né? Isto é imaginação. Então, o Bachelard consegue dar um salto epistemológico, a gente poderia dizer, que é considerar a imaginação, portanto, mais importante que a percepção e rigorosamente uma episteme, ou seja, um modo de conhecer, né? Um modo de conhecer.
Então, o exame de imagens poéticas se transforma numa ciência, num conhecimento. Isso é muito interessante. Bom, eu vou, então, ler e comentar algumas frases aqui que são muito interessantes, deliciosas da gente ouvir do Bachelard, para a gente poder entender não, né? Mas assim, apreciar o que ele fala sobre imaginação. A primeira é muito interessante, é da Psicanálise do Fogo, que é o primeiro livro dele sobre os elementos, de 1938. Aqui ele já nos dá alguma coisa sobre imaginação. Ouçam. A imaginação escapa às determinações da psicologia, a psicanálise incluída, e constitui um reino autóctone, autógeno. Subscrevemos esse ponto de vista. Veja agora. Mais do que a vontade, mais do que o impulso vital, a imaginação é a força mesma da produção psíquica. Psiquicamente, somos criados por nosso devaneio, criados e limitados por nosso devaneio. Pois é o devaneio que desenha os últimos confins de nosso espírito. Interessante, né? Somos criados pelo nosso devaneio. É a frase do Hillman também. Não somos nós que imaginamos, somos imaginados. É a imaginação antes da percepção. E é também algo que está em linha com o que disse Jung, né? A psique é a imagem, né? Aquilo que a psique faz em nós é imaginar, né? Então, isso eu acho bastante interessante. E para complementar, agora, colocar um pouco, mais um elemento na compreensão que o Bachelard tem do que é a imaginação, essa frase aqui, esse pequeno trecho aqui, que está no livro do Ar, o Ar e os Sonhos, e que ficou bastante conhecido por várias pessoas e muito se refere a isso, né? Vejam só, ainda, né, falando sobre imaginação, ele diz: pretende-se sempre que a imaginação seja a faculdade de formar imagens. Ora, ela é antes a faculdade de deformar as imagens fornecidas pela percepção. É, sobretudo, a faculdade de libertar-nos das imagens primeiras, de mudar as imagens. Se não há mudança de imagens, união inesperada de imagens, não há imaginação, não há ação imaginante. Ela, a imaginação, especifica o psiquismo humano. Eu acho isso muito forte. Isso aí palpita o coração. Eu já tive algumas palpitações ao ler o Bachelard pela primeira vez. É uma leitura palpitante, né? Eu acho isso aqui muito forte. A faculdade de deformar as imagens fornecidas pela percepção, né? Mudar. Então, a gente percebe isso nos sonhos, né? A gente percebe isso nos sintomas, enfim, né? Os sonhos são uma criação onde a percepção, né? Onde as imagens da percepção estão deformadas, né? E é essa deformação que nos interessa, né? Como, eu diria, como clínicos, como terapeutas, né? Essa é a deformação que nos interessa. Essa deformação está na alquimia também,
evidentemente, as imagens deformadas da alquimia, né, que tanto encantaram tanto o Dr. Jung quanto o Dr. Hillman e tudo mais, né? Então, isso é mais um ponto aqui na compreensão dele do que seja a imaginação, né? Bem, deixa eu ver aqui. Ele fala também que a imaginação, né, a imagem vem antes mesmo da percepção, esse ponto que eu estava salientando, como uma aventura da percepção. Uma aventura da percepção. Então, isso é bem interessante. A imaginação criadora tem funções totalmente diferentes daquelas da imaginação reprodutora. Então, é claro que nós estamos falando aqui das imagens inconscientes, né? Como nos sonhos, as imagens que temos e que não sabemos que temos, né? Nós estamos falando aqui dessa imaginação voluntária, né? Se eu pedir para vocês imaginarem um cachorro, todo mundo vai ter uma imagem de cachorro em mente, mas isso é o ego, isso é a vontade, isso é a consciência, né? Esses caras, Jung, Hillman, Bachelard, evidentemente estão falando de uma atividade imaginante inconsciente, né? Que não temos acesso tão diretamente, né? Esse acesso ele é provocado, né? Bem, aí nós temos uma outra situação interessante aqui do Bachelard, que é a seguinte: o Bachelard noturno, o diurno, o Bachelard noturno, certo? Razão e imaginação. Consciência e inconsciente, ânimos e ânima, há muitos desdobramentos possíveis de compreensão nisso, né? Mas ele fala uma coisa muito interessante, a meu ver, que eu queria também dividir aqui com vocês, porque ele fala da função do real e a função do irreal. Isso é algo bastante importante que está na obra do Bachelard, em diversos momentos, em diversos livros. Eu trouxe aqui uma afirmação sobre isso, que é também bastante palpitante. Não é? A maneira como ele contrasta e ele compreende, né, a importância do que ele chama, né, a função do real e a função do irreal. Porque a função do irreal vai ter a ver com o devaneio, com a imaginação, com a inconsciência. Então, também aqui no livro O Ar e os Sonhos, espera, deixa eu ver, porque tem uma primeira, essa aqui, primeiro para entrar, essa não é tão palpitante, vou deixar a palpitante para em seguida, só para introduzir. Ele diz, né, sobre a função do real. Isso nos interessa muito, evidentemente, né? Eu penso que na psicologia, na psicoterapia, isso nos interessa muito, né? A psicanálise fala muito a função do real, etc. e tal, né? Negócio sério e tal. Nos interessa muito, né? Porque nos interessa a função do irreal, evidentemente que nos interessa como uma pessoa sonha, né? Pelo menos na nossa psicologia junguiana, nos interessa mais como uma pessoa sonha do que como uma pessoa pensa, né? Até porque ela pensa a partir do que ela sonha, né? Enfim, essas são umas ideias malucas, né? O Bachelard enlouquece a gente. É um maluco. O Bachelard é um maluco beleza. Eu costumo chamar o Bachelard o maluco beleza, porque é uma beleza a maluquice dele. Eu estou mergulhado nessa maluquice há quase 30 anos. Desde os anos 90 que eu leio Bachelard e releio, a gente faz grupos de estudo, a gente faz encontros, entendeu? Cada vez camadas mais interessantes, né? Enfim, justamente porque não tem esse compromisso, como ninguém é filósofo, entendeu? A gente lê Bachelard pelo prazer de mergulhar, pelo mergulho, não pela compreensão, entendeu? Pelo mergulho. E fica muito prazeroso, porque ele é um poeta também, ele é filósofo, poeta, psicólogo, enfim, ele é
Ele é um monte de gente num só. Bom, eu não sei o tempo, deixa eu correr um pouquinho aqui. Como é que está? Olha aqui, ele está dizendo, isto é na Poética do Devaneio. As exigências, vamos falar um pouco função do real e irreal. As exigências de nossa função do real obrigam-nos a adaptar-nos à realidade, a constituir-nos como uma realidade, a fabricar obras que são realidades. Mas o devaneio, em sua própria essência, não nos liberta da função do real? Se o considerarmos em sua simplicidade, veremos que ele é o testemunho, o devaneio, né? Este sonhar. Ele é o testemunho de uma função do irreal. Função normal, função útil, que protege o psiquismo humano. Veja, que protege o psiquismo humano à margem de todas as brutalidades de um não-eu hostil, de um não-eu estranho. Então, isso já é uma primeira afirmação. Agora, a mais palpitante aqui para mim, ainda, porque são muitas vezes na obra dele em que ele discute, né, essa dialética, podemos dizer assim, entre a função do real e do irreal, para justamente entender a primazia da imaginação, né? A primazia da imaginação no psiquismo. Mas ele diz aqui o seguinte: aqui, ó. De fato, a maneira pela qual escapamos do real designa claramente a nossa realidade íntima. Puxa vida! Olha o que ele está dizendo. Tem mais, mas deixa eu pausar. A maneira como nós escapamos do real nos entrega a nossa realidade mais íntima. É como se ele estivesse dizendo, gente, que nós somos a maneira como escapamos do real. Isso é incrível. Isso é muito interessante. Porque isto vai contrário, né, a meu ver, a muitas psicologias. Não é isto? Então, aquilo que pode entregar a nossa realidade mais íntima, aquilo de que realmente somos feitos, ou o que realmente somos, será a maneira como escapamos do real. Um ser privado da função do irreal é um neurótico, tanto como o ser privado da função do real. Pode dizer-se que uma perturbação da função do irreal repercute na função do real. Veja, uma perturbação da função do irreal repercute na função do real. O que ele está dizendo? Se não sonhamos, não nos adaptamos à realidade. Percebe? Se não temos a capacidade de imaginar, de sonhar, de devanear, temos a nossa vida absolutamente limitada, empobrecida, não é mesmo? Empobrecida, diz ele aqui, penso eu, a ponto de comprometer a nossa adaptação à realidade. Né? Porque quem não imagina, quem não sonha, percebe menos. Né? Então tem menos condições de se adaptar à realidade. Eu acho essa ideia fascinante, não é? Que uma perturbação da função do real não só torna o sujeito neurótico, ele usa essa palavra, né? Mas também perturba essa função do real, né? Tão almejada aqui. Então, veja,
Se a função de abertura, que é propriamente a função da imaginação, for mal feita, a própria percepção permanecerá obtusa. Deveremos, portanto, encontrar uma filiação regular do real ao imaginário. Então, esse é o salto, diríamos, epistemológico, né? Ele está subscrevendo o real ao imaginário, né? Então, a partir desse ponto de vista, tudo aquilo que nós chamamos de real fica bastante questionável, né? Ou, para usar uma linguagem mais da psicologia arquetípica, desconfie dos seus literalismos, né? Desconfie das suas afirmações categóricas, desconfie das suas ideias fixas, né? Esses literalismos, né, que todos nós sofremos, né? Então, eu acho que isto é a questão do Bachelard de subscrever, né, o real ao imaginário. Bem, deixa eu ver. Aqui, eu estou quase chegando no fim, sabe? Não se preocupem. Olha aqui essa frase: sofremos pelos sonhos e curamo-nos pelos sonhos. Bonito isso também, né? Sofremos pelos sonhos e curamo-nos pelos sonhos. E aí vai. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa que eu queria trazer. Não. É isso, mais ou menos. Só para terminar, como é que nós estamos de tempo aí? Mas eu já vou terminando, porque senão também enche muito o saco. O Bachelard é um sujeito tão interessante, teria tantas coisas para falar dele, né? Mas uma curiosidade, apenas uma curiosidade saborosa: as biografias do Bachelard têm elementos muito interessantes. Esta aqui, ela tem duas entradas muito interessantes. É séria, é uma biografia escrita por um francês, filósofo também, né? E ela diz assim, na entrada do ano 1919, entre outras coisas que ele está falando, porque ele publicou não sei o quê, pensou não sei o quê, o conceito X, o conceito Y, parará, aí ele coloca assim: deixa crescer a barba. Sinal de republicanismo ou até mesmo de socialismo. E mais, isso a entrada do ano 1919. E aí tem uma entrada também bastante séria no ano 1941. É um dado biográfico. Sua barba se torna branca. Coisas desse tipo, né, que são muito saborosas. Mas, para a gente ir terminando, é uma pena que a gente não tenha um diálogo, né? A gente da terapia está acostumado ao diálogo. Então, ficar falando sozinho aqui é um pouco artificial. É um pouco chato para mim. Talvez seja para vocês também. A gente está acostumado, né, a conversar, né, a dialogar. E aí crescem as percepções, as compreensões crescem, né, nessa conversa. Mas, para eu terminar aqui, ó, é que ontem, onde é que está? Deixa eu achar. Ontem o professor Gilberto Safra falou uma coisa muito interessante, né, sobre o abismo, a queda, né? E esse é um tema que me interessa muito também, a queda. É um tema muito amplo, evidentemente não vamos nem entrar aqui nisso. Tema super fundamental na cultura ocidental, evidentemente, todos nós estamos na queda,
blá, blá, blá. E o Bachelard também abordou a queda no livro sobre o ar, a queda e o abismo. E eu quero, só para a gente terminar, com uma nota ainda mais poética, e para complementar aquilo tão interessante, né, que o Gilberto falou ontem, ele estava falando e eu me lembrei do meu querido Bachelard. E ele diz ali, sobre queda: eu caio, portanto, um abismo se abre a meus pés. Caio sem parar. Portanto, o abismo é insondável. Minha queda cria o abismo. O abismo está longe de ser a causa de minha queda. É isso aí, gente. Eu vou terminar. Muito obrigado por terem a paciência de me ouvir. Obrigado.